na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Glória a Deus! Quero cumprimentar a todos os irmãos essa noite com a nossa paz do Senhor Jesus, né? Estamos aqui para apresentar mais uma live nesta noite, que a cargo da nossa superintendência da juventude aqui da área de Alvorada. E nós queríamos nessa noite cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo nessa live, todos os irmãos que estão aí videologados conosco. Queríamos também nesta noite estar me apresentando. Eu sou o irmão Leonardo Cerati, da área de Alvorada, meu pastor Cláudio Grabowski. Também nessa noite está aqui comigo meu querido irmão Fabrício. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala é o jovem Fabrício, da sede diária de Alvorada, né, do pastor Cláudio Grabowski. Estamos aqui nessa noite, então, com mais essa oportunidade de dividir algo da parte de Deus com os irmãos, né. Hoje a gente trouxe uma live um pouco diferente, algo mais dinâmico, né, com um assunto bem atual. E nós também queremos convidar a participar conosco dessa live o nosso irmão diácono Isaías, né, da região ali de Cachoeirinha, que vai estar participando conosco, dividindo algo de Deus também nessa noite conosco através dessa live. A gente também traz nessa live algumas novidades que a gente, como é que eu vou dizer? A gente decidiu fazer, dividir em alguns quadros. Então, nosso irmão Isaías quer estar preparado. A gente pediu para que o público, alguns irmãos, inclusive irmãos lá, seus jovens lá, que vão estar fazendo parte desse quadro que é o Pergunte ao Líder. Então, nós vamos passar ao longo da live alguns vídeos de jovens. Tem uma jovem lá dessa área lá, que mandou um vídeo para o senhor fazendo uma pergunta relacionada ao nosso tema, que o nosso querido irmão Fabrício vai estar lendo para nós nesse momento. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o nosso tema nós temos como base 1 Coríntios, né, capítulo 12, versículo de número 11, que diz a palavra do Senhor: quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então hoje nós temos como base um tema bem interessante, né, que fala sobre crentes meninos e líderes babá, né. A gente vê dois contrapontos com relação a esse tema que nós escolhemos. Então a gente quer falar um pouco, dividir um pouco da opinião do nosso irmão Isaías, do nosso irmão Leonardo, e os irmãos que estão nos acompanhando, que deixem o seu comentário acerca desse tema, né, o que os irmãos acham acerca do que é ser um crente menino e o que é ser um líder babá. Eu acho que o que vocês querem saber, a gente quer saber também, é quem é esse tal irmão Isaías que todo mundo está falando aí, os jovens estão falando. Por favor, assente aqui conosco. Acredito que para esse tema, para esse estilo, ele seja a pessoa certa essa noite. Por favor, irmão Isaías, se apresenta aí para nós, sinta-se à vontade. Paz do Senhor a todos os moços, as moças, os jovens, os irmãos. Meu nome é Isaías Vargas dos Santos, né? Já vou me apresentando então aqui. Sou líder da sede diária de jovens de Cachoeirinha, com o qual o pastor Carlos Alberto, grande amigo. Estou aqui nessa noite para podermos conversar um pouco mais sobre assuntos referentes ao nosso crescimento e amadurecimento para a vida. Amém. Nós temos visto ao longo do tempo, referente a esse tema agora, crentes meninos e pastores, líderes babás, que é algo bem recorrente. Eu acredito ser um tema bem contemporâneo para o que a gente tem vivido, para o tempo que a igreja tem vivido aqui, não só no Brasil, mas como na terra. Então foi uma escolha minha, do Fabrício e também dos nossos líderes, da irmã Sara, que cuida da comunicação ali, né, nessa questão de lives e tal, trazer esse tema porque a gente acha de uma forma, como é que eu posso dizer, muito interessante e acredito que de grande valia. No seu ponto de vista, o que o senhor acha referente a esse tema? Se ele é necessário realmente? Um tema super importante, porque o momento em que vivemos hoje na face da Terra, nós encontramos muitas pessoas
que desenvolvem esta característica, né? Esta característica de ser menino, não é? Não pelo fato pejorativo, mas desenvolvem esta característica na sua vida de fé, na sua vida cristã, essa inconstância que o menino tem. Então é de suma importância. Eu tenho uma expectativa maravilhosa que nós vamos crescer hoje um pouco mais e vamos amadurecer, porque pode ser que algum de nós que estamos assentados aqui temos a síndrome de menino, já com a idade para não ser mais menino. Moisés, então vamos iniciar essa live com uma pergunta pro irmão, tá? Para todos nós, na verdade. Com base nesse versículo que a gente leu, nesse tema que nós escolhemos, pro irmão, né, ao longo da tua caminhada, ao longo da experiência que o irmão teve, o irmão também é líder de jovens, o que para o irmão é ser um crente menino e o que é ser um líder babá? O que é ser um crente menino? Eu confesso a vocês, quando recebi o banner, né, de vocês, eu disse: Jesus de misericórdia, o que eles querem fazer comigo, não é? Mas é interessante sabermos como essas pessoas se destacam em nosso meio, não é? Eu poderia falar um pouco na questão de menino, pessoas que não conseguem diversas vezes na sua caminhada ter uma postura, né? A postura é uma coisa que nós devemos ter em nossa vida, tanto a postura correta ao sentar, como a postura correta no falar também. E nós vemos algumas pessoas na igreja que se tornaram meninos. Se eu fosse, por exemplo, falar do texto aqui em qual se refere o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, ele traz esta frase que chama muito atenção: quando eu era menino. Quem de nós que está aqui agora que um dia não foi menino? Quando a gente faz uma introspecção, que é olhar para dentro de nós, algumas coisas podem ressaltar a nossa meninice, não? Por exemplo, dando uma curva, quando eu era criança, quando minha mãe não me dava aquilo que eu queria, eu tinha uma reação. Eu pergunto a vocês, qual é a reação que vocês tinham quando iam ao mercado e aí a mãe disse: não tenho dinheiro, não posso dar. Qual era a reação que vocês tinham quando eram meninos? Chorar, chateado, chateado. Você vê como é interessante isso? Porque se eu perguntar para você agora, quantos anos vocês têm? Eu tenho 19. 19? 24. 19, 24. Eu tenho 38 anos. Agora eu pergunto para vocês, hoje, com a idade que vocês têm, quando vocês não ganham aquilo que queriam, o que vocês fazem? Eu aceito, né? Não deu? Aprendi a aceitar. Aprendeu a aceitar. Será que não chora ainda? Sim. Será que não fica bravo ainda? Esta é a questão do amadurecimento. Porque o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de apenas reproduzir aquilo que nós aprendemos na infância. Ele só reproduz. Na infância você batia o pé no mercado e queria a bolachinha, queria o pirulito. Agora, depois de grande, quando não recebe aquilo que quer, bate o pé, esperneia. E agora, como é que fica a questão do crente menino? Quando a gente faz uma introspecção, a gente faz uma autoanálise para ver se eu não estou hoje com 38 anos, mas as minhas ações ainda são de menino. Então, por isso que eu penso, e eu acredito que nós devemos pensar, que o crente menino não é aquele que recém se converteu.
Você sabe, quando a gente recém se converte, a gente faz algumas meninices, não é? A gente até fica um pouco mais ousado, não é? Depois a gente vai entrando na linha das coisas mais certas. Mas o apóstolo Paulo não está falando aqui deste tipo de pessoa que recém começou a caminhada na fé. Ele está falando de pessoas que já têm uma idade, mas ainda se comportam como menino. Por exemplo, um crente menino. Foi chamada a sua atenção. Não consegue aceitar o chamamento de atenção. O líder puxou a orelha. Ah, mas quem ele está pensando que é? Isso é pensamento de menino. Quando está errado, você aceita com facilidade a correção ou você ainda fica na sua ideia de que está certo? Então são muitas as nuances que nós poderíamos enquadrar o crente menino. O que vocês pensam sobre o crente menino? Agora eu volto a resposta a vocês. O que vocês pensam sobre um crente menino? A gente, na verdade, o que a gente vinha estudando e pensando era exatamente isso. Exatamente o que o senhor falou. Que o crente menino não é, como é que eu vou dizer, limitado ao tempo que ele tem de igreja. Né? Acredito que era esse o ponto que a gente queria chegar, onde pode ser que a gente recém-convertido seja um crente menino, mas também pode ser que a gente já velho de anos de casa, de igreja, se torne ou volte a ser, tem atitudes de meninos. Não sei se... o que nós estávamos comentando e eu e o Léo conversando tipo assim, ó, a gente entende que, no meu ponto de vista, não necessariamente um crente menino ele vai ser um jovem, às vezes ele pode ser uma pessoa mais velha, enfim, e não necessariamente um crente menino ele vai ser somente uma pessoa jovem, né? A gente entende que, a gente vê na Bíblia que tem muitos jovens que eram muito maduros, muito usados por Deus, né? Porque havia neles uma maturidade, mas não era de acordo com a sua faixa etária de idade, mas uma maturidade. Então é com base nisso que eu queria ver com o irmão, o que o irmão acha? Tipo, se o irmão entende que o crente menino, ele é somente aquele que é jovem, ou o irmão entende que também tem muitos crentes meninos que já estão com uma idade mais avançada, que já estão mais tempo na casa Achei do Senhor? bem polêmica essa pergunta, né? Capciosa. Não, eu realmente defendo a minha tese aqui, que há pessoas que têm 80 anos, têm 60, têm 50, têm 40... E o comportamento dele é comportamento de menino. Vamos pensar assim. Uma criança aí, de 5 anos. Ela fala errado. Quem sabe o pai e a mãe acham bonitinho. Ela não consegue dizer ainda papai, então ela diz papa. Ai, como é bonitinho. Uma criança aí com 5 anos, ela brinca de 10 coisas em questão de minutos. Ela brinca de esconder, brinca de pegar, dá com um pouco brinca de carrinho, brinca de boneca, dá com um pouco vai brincar de outras várias brincadeiras. Não é assim que age uma criança? Agora, pega essa mesma criança, só que agora ela evoluiu e cresceu, agora ela tem 15 anos. 15 anos eu não posso achar uma criança bonita, ela falar com vozinha de papa. Não tem como, né? Ficar fora do padrão natural que tem uma idade de já uma adolescente. Acho que eu tô entendendo. Agora pensa comigo, aquele que vai na igreja do Unidos Venceremos, vai na igreja do Tô Junto, vai na igreja do fulano de tal, do Beltrano de tal. Ele vai em todas as igrejas porque ele precisa passar em 10, 15 igrejas. Ele diz, não, aqui eu não me acertei. Não me acertei aqui. Não é o tipo de uma criança que brinca com 10 coisas ao mesmo tempo. Ele vai e frequenta um culto de jovens ou um culto aberto ao público. Ele diz, não, vou ali na vigília do ciclano.
Não, depois eu vou ali na consagração do Beltrano. Não, depois eu vou ali no fulano de tal. E na realidade, ele fica envolto fazendo essas coisas como se isso fosse brincadeira, como um menino. E eu digo para vocês, pela minha experiência de fé, de ter nascido em um lar cristão, contemplo muitos, infelizmente, crentes meninos, já com idade de vovô, já com idade de ser pai. Mas eu quero crer que depois dessa live aí, algumas pessoas vão começar a mudar a sua postura e vão realmente amadurecer. Eu queria fazer um comentário a respeito de algo que o senhor falou. O senhor usou um exemplo de que quando a criança é pequena, a gente até acha bonito, né? Ele falou errado, mas ele estava tentando falar certo. Eu acredito que o senhor usou isso mais de uma forma referente e simbólica. Vamos usar aqui um exemplo. Estamos eu e o jovem Fabrício. O jovem Fabrício, ele tem anos de igreja já. Seu jovem, seu companheiro, seu braço direito lá na juventude. E tem eu que estou recém me convertendo. Sim. Eu cheguei, te contei um caso lá, não vem um caso de jovem. Sim. Fiz isso, fiz errado. Aí tu vai dizer, não, meu irmão, mas vamos por aqui. Tu tá tentando, tá recém-vindo, não vai acertar tudo de primeira, ninguém é perfeito. Se o jovem Fabrício fizer o mesmo erro, só que ele tem anos já, será que o senhor vai corrigir ele da mesma forma? Vai ser o mesmo achar bonito? Errou, mas tá tentando acertar. O que o senhor acha? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Irmão. Até porque quem acha não sabe, não é? Exatamente. Mas eu tenho certeza. Lembra quando o apóstolo Paulo diz: eu ainda tenho que dar papinha para vocês ainda, né? Eu ainda não posso dar uma comida mais pesada, porque senão vocês não têm estrutura para suportar a pancada. Então, para cada tipo de pessoa, nós devemos agir de acordo com a estrutura da pessoa. Tem coisas que na vida nossa, na nossa vida de fé, que muitos não podem escutar, porque eles não têm estrutura para suportar. Agora o senhor é um crente, um novo convertido, que na realidade nós deveríamos ser novo convertido todos os dias, não é? Se a gente fosse todos os dias novos convertidos, a gente tinha a mesma garra, o mesmo empenho. Mas parece que com o tempo, parece que isso vai ficando meio para trás. Mas pensa, o senhor chegou ontem, conhece pouco da fé, tem pouca estrutura, tem pouco conhecimento. Fabrício só vai cometer o mesmo ato seu, demonstrando que é um menino. E como ele vai demonstrar que é um menino, mas ele já tem estrutura, ele já foi ensinado, ele já foi corrigido? Porque uma coisa que nós devemos ter em nossa vida, e aos que lideram devem ter, que antes de cobrar tem que ensinar. Você não pode cobrar ninguém sem antes você ensinar. Primeiro você ensina, é assim, assim, assim. Você ganha tempo ensinando, você não perde tempo ensinando. Você ganha tempo ensinando, depois que você ensinou, vai ser como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, faz o seguinte, tu conhece bem as sagradas letras, as sagradas escrituras, cuida de ti mesmo. Fazendo assim, tu vai automaticamente salvar a outros. Quando a gente deixa de ser menino, a gente não leva as coisas para o coração. O menino leva a coisa para o coração. Tá me xingando, não gosta de mim. Começa aquele papo depressivo, não é? Aquela questão da autoimagem depreciativa. Então, o que nós temos que ver? Que se o senhor errou, é um novo convertido,
deve ser corrigido. Sempre ser corrigido. Mas de repente não da mesma forma que eu vou corrigir o Fabrício, que já tem anos de caminhada, e eu vou ter que dizer, Fabrício, tu já tá ficando careca aí, não é? De sabermos estas coisas. Por exemplo, eu poderia voltar aqui e falar das redes sociais. Quantas vezes nós falamos das redes sociais? Meu Deus do céu. E mesmo assim, algumas pessoas ainda acabam caindo no mesmo erro. É menino ou não é? Se não é menino, é tolo. E se é tolo, vai cair no precipício. Então, quantas vezes nós vamos agir na mesma frequência de menino? Então, se o senhor falhar, vou lhe corrigir no peso, na estrutura que o senhor tem para suportar. Se o Fabrício falhar, será corrigido, não da mesma forma, mas será corrigido, quem sabe, com uma comidinha mais pesada, não é? Irmão Isaías, nós sabemos que o irmão deve ter, enfim, muitas experiências, como o irmão já disse que a pergunta que eu ia te fazer, o irmão já respondeu. Se o irmão nasceu num lar cristão, né? Mas eu acredito que ao longo da tua caminhada o irmão deve ter muitas experiências. O irmão é líder, o irmão já, certo, já foi em algum momento um crente menino, né? Cabe ao irmão, acho que o irmão reconheceu, mudou, enfim. E ao longo desse tempo que o irmão tem de caminhada na presença do Senhor, o que o irmão acha que mudou da geração passada, quando o irmão era jovem, digamos assim, para o jovem de hoje em dia? Como eram os crentes meninos da sua época? Isso. Depois a gente faz uma reflexão e conta como é os nossos crentes meninos. O crente menino do passado era aquele crente que era o Raimundo, não é? Era o pé na igreja e tentando colocar o outro pé no mundo, não é? Mas há uma coisa que marcou a minha infância toda. Nasci num lar cristão, então eu não vivi os prazeres do mundo. Eu não tive essa vivência dos prazeres do mundo. Eu sou marido de uma só mulher. Guardei-me até o dia do meu casamento. Casei com 23 anos, aproximadamente. Me reservei até aquele momento, porque eu descobri que esse seria o certo a ser feito. Enquanto muitos, na minha idade, no meu tempo de jovem, não, rapaz, tá perdendo a vida. Eu disse, não, tá enganado, eu tô ganhando a vida. E o crente menino do passado tinha essa ideia, que o momento era de aproveitar, não perder as oportunidades para desfrutar da carne, dos prazeres. Mas eu preservei. Então nasci num lar cristão, entre 4 irmãos, e o meu pai sempre disse uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. E quando enfrento alguns problemas, eu lembro dessa frase. Ele diz: cuidado com as decepções. Porque as decepções vêm da onde tu menos espera. Às vezes você espera que as decepções vão vir do lado de fora, para dentro da comunidade cristã que nós estamos. E nem sempre é assim. Às vezes as decepções acontecem entre nós. E meu pai sempre disse, quando eu me batizei, no dia 31 de dezembro de 1999, meu pai sentou comigo e disse: olha, esse é um caminho sem volta. Se você vai entrar neste caminho, entre para seguir a vida toda. E ele disse: o pai vai dizer uma coisa, cuidado com as decepções. Nunca mais eu esqueci. Já passei por várias, muitas decepções no âmbito religioso. Muitas. Mas e por que então não agir como um menino?
Porque menino olha para homens. E quando deixei de ser menino, passei a olhar para Deus. Porque se você me analisar, você vai encontrar algumas falhas. Você vai encontrar alguns déficits na minha pessoa. Mas se você olhar para Deus, você olhar para Jesus, você não vai encontrar nada. E na minha caminhada cristã de fé, venho todos os dias amadurecendo um pouco mais. Hoje estou aqui amadurecendo um pouco mais com vocês, aprendendo um pouco mais com vocês. E na minha época o crente menino fazia dessas coisas, não é? Fugia para jogar futebol. Eu lembro que a minha mãe dizia, a gente gostava muito do tal do futebol, não é? Mas como eu amadureci num lar cristão. Minha mãe sempre foi uma mulher de orar muito. Então a gente ia pra escola e jogava bola escondido na escola. Só que quando a gente chegava em casa, minha mãe tava de joelho assim, orando assim no sofá. E de repente a gente passava por trás dela bem quietinha assim. E ela só dizia assim, tu acha que Deus não te viu? Eu dizia, bah, tu acha que Deus não está te vendo? E eu fui crescendo neste ambiente, sabendo que Deus está me vendo em todas as circunstâncias. E com isso eu fui amadurecendo. Eu lembro quando a gente gostava muito de jogar bolinha de gude, né? Naquela época, né? Hoje nem existe mais essas coisas, mas naquela época existia. E a mãe dizia, olha, cuidado com o olho do diabo. E eu dizia, então vou quebrar ele nessa bolinha uma na outra. Então fui crescendo assim, amadurecendo assim, nessa vida de fé. Eu acho que agora trazendo mais pro meu tempo, assim, um tempo mais jovem, sou mais moço, né? Não muito, né? Dá pra ver que o Isaías tão bem parelho. Não, nós somos parelho, olhando assim, nós estamos tudo igual, né? Acho que uma das dificuldades mais grandes que a gente tem hoje na nossa geração é algo que o senhor já falou, que se chama redes sociais. Acredito que a mocidade do senhor não chegou a pegar esse tempo que hoje a nossa mocidade pega. Hoje é tudo muito virtual, tem crianças já com celulares. Então acho que... E é um problema, na verdade. É um problema isso, as redes sociais. Acho que... O irmão Fabrício tem mais algumas para compartilhar? Eu acho que hoje em dia a gente tá num mundo muito digital, né? Que nem o irmão mesmo disse, jogava bolinha de gude escondido, enfim. Hoje em dia não tem mais isso, é muito difícil tu ver. Eu nunca joguei bolinha de gude. E hoje em dia, eu acho que hoje em dia o excesso de informação deixou as pessoas desinformadas, né? As pessoas não amadurecem, não tem aquela coisa que antigamente as pessoas tinham, sabe? A responsabilidade, então elas demoram um pouco mais para amadurecer, porque eu acho que tudo é mais fácil. Eu quero aprender tal coisa, eu vou ali, já pego tudo pronto. Antigamente não tinha muito isso, né? Então eu creio que ao longo do tempo isso foi mudando e a tendência é que cada vez mais a tecnologia avance mais. Então, ainda quando eu era menor, uns anos atrás, eu ainda brincava na rua. Hoje em dia a gente vê poucas crianças brincar na rua. É muita era digital ali. Tantos anos vai dar um celular para ele brincar. E a pessoa vai se entretendo e vai ficando naquele meio, entende? Então a gente aproveitando esse gancho, a gente quer convidar então os nossos irmãos aí que estão nos acompanhando nessa live a deixar a sua dúvida que você tem com relação ao que nós estamos falando até aqui, né? Dizer de onde vocês estão nos assistindo aqui dessa live nessa noite. Comente conosco, compartilhe aqui para que nós possamos interagir com os irmãos e ver quais as dúvidas que os irmãos têm com relação a esse tema. Um detalhe, a gente queria, para que não houvesse assim para que a gente pudesse pegar o máximo de perguntas, que vocês mandassem perguntas agora, nesse momento, relacionadas a crentes meninos. Depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre líderes babás, mas ainda não é o momento, então a gente queria falar, nesse momento exato agora, sobre crentes meninos. E ainda, irmãos, naquilo que o senhor estava contando, da sua história, seu tempo de juventude, qual, assim, as dificuldades que o senhor vê que um crente menino ele enfrenta, tanto para deixar de ser um crente menino, quanto as dificuldades que fazem que colaboram para que ele seja um crente menino?
No seu ponto de vista, assim, mais visual mesmo. Vamos no meu visual, então. As dificuldades sempre houveram. Nós temos que entender uma questão fundamental aqui, é que hoje a gente fala dos smarts, né? Os smartphones. A gente fala das redes sociais. Mas em todas as eras, teve algum ponto que o adversário usou. Todas as eras. Alguém pode dizer assim, mas no teu tempo era mais fácil de viver. Mais fácil ser crente. É mais fácil ser crente. Por quê? Sim. Por quê? Todas as eras, o diabo sempre trabalhou em todas as eras. Claro que nessas eras finais a gente sabe que ele tem pressa. A Bíblia diz que ele tem pressa. Em todas as eras teve as suas atrações para chamar a atenção do seu alvo principal. E no tempo passado, as dificuldades que a gente encontrava é que nós não tínhamos muitas instruções. Uma delas é que hoje nós estamos em um ministério, e não falo isso por idolatria, mas falo isso por fato. Nós estamos em um ministério que hoje ele te ensina, ele te educa a você vencer o crente menino que pode ser que ainda há em você. Hoje nós temos revistas da Escola Bíblica Dominical que te dizem detalhadamente o que é uma soberba, te dizem detalhadamente o que é o prazer da carne, o que é o prazer da natureza. Te dizem hoje, em literaturas que nós temos, que dizem, para quem quiser está aí, dizem para nós o que determinadas ações vão gerar. Antigamente nós não tínhamos isso. A gente só ouvia dizer, não pode. Ah, mas não pode. Ah, mas não pode ter televisão. Não pode. Não, mas não pode usar uma bermuda. Não pode. Não, mas não pode cortar o cabelo. Não, não pode. Não, mas não pode jogar um futebol. Não, não pode. Mas não explicavam para nós o que estas ações iriam gerar. As consequências. Hoje no nosso ministério, hoje, pela estrutura de ensino que temos, ele até diz, futebol, tá, futebol. Vamos ao livro de Gálatas. Futebol tem ira, tem peleja, tem discórdia, tem facção, tem ou não tem? Então não pode. É o que ele vai gerar. E antes nós não tínhamos isso. No passado nós não tínhamos isso. No passado nós não tínhamos essa instrução teológica que hoje nós temos na nossa igreja aí, cursos teológicos para deixar os crentes maduros para não ser mais meninos. Então, as dificuldades passadas eram essas. Nós não tínhamos muita informação. Hoje nós temos muita informação. Se você souber buscar a informação na fonte correta, vai ser esclarecedor. Agora, se você buscar na fonte incorreta, receberá informações incorretas. Mas no tempo passado nós não tínhamos muita instrução. Hoje nós temos muitas instruções. E vocês que são garotos, que são jovens, ainda eu me considero jovem, né? Eu me sinto com 22 anos, 25 anos, eu me sinto assim. Então, eu não sei por que vocês riram. Também. É a minha fé, né? É a minha fé, né? Mas hoje vocês devem aproveitar todo este ensinamento, né, de qualquer ações que vão ter para que vocês não tenham uma colheita ruim.
Então, na nossa época lá da juventude, um pouco mais para trás, já era difícil ter acesso. Em outras épocas mais atrás, aos que já tem aí hoje 50, 60, dificilmente teriam acesso até de fazer cursos teológicos. A gente vê, eu vejo, escuto meu pastor Carlos Alberto falando que tempo mais atrás, fazer um curso teológico tinha que fazer escondido, porque falar em teologia, que é o estudo de Deus, meu Deus, era o diabo, né? Teologia do diabo. Algumas pessoas ainda são meninos nessa geração, dizem assim, a teologia deixa o crente frio. Eu nunca vi teologia deixar o crente frio se é o estudo sobre Deus, né? Simples, né? Simples. E aquele pessoal que fala que a letra mata. É simples. Então, na época passada, tínhamos essas dificuldades que nós não tínhamos muitos ensinamentos. Hoje, graças a Deus, falando do nosso ministério, nós temos bastante ensinamento que podem nortear a nossa vida. Ó, vamos ler um comentário aqui dos irmãos que estão interagindo conosco, tá? A irmã Tercelli comentou o seguinte: Paz, é possível um cristão obter o amadurecimento, mas voltar a ser um crente menino? O que os irmãos acham? Sim, Sim. sim. Sim, é possível. Ó, a irmã Daniele comentou: essa frase é muito usada no teu tempo. Era mais fácil ser crente. Por quê? O irmão pode nos esclarecer melhor. Por que o irmão acha que as pessoas falam muito na tua época era mais fácil ser crente do que hoje em dia? É porque na visão passada, parecia que nós tínhamos menos coisas para resistir. Parecia. Parecia. Mas que cada geração com a sua tentação. Vá para a geração dos discípulos, tinham a sua tentação. Nasceram naquele momento, tinham aquela tentação, tinham que vencer aqueles ataques. Hoje, nós estamos vivendo esta geração, temos mais coisas para resistir. Mas dessa geração, você pega uma criança que nasce nessa geração, já é a geração da informação. Não é a geração que vai para uma biblioteca, por exemplo. Vocês vão à biblioteca? Vocês vão à biblioteca? Não. Então, Mas na minha época, eu tinha que ir à biblioteca. E às vezes, para pegar uma informação, precisava ler 2, 3 livros. Hoje você consegue com a informação. Então, cada geração tem a sua tentação. Claro que o diabo vai esquentando cada vez mais, né? E vai deixando a coisa um pouco mais apertada. Mas nós temos que saber que na época passada, os nossos irmãos também sofreram as suas tentações. Porque senão eu vou desmerecer os irmãos do passado, dizendo, era fácil. Deus escolheu eles lá para viver naquele tempo lá que era muito mais fácil, hoje é muito mais difícil. Eu não posso, senão eu vou desmerecer toda a renúncia que ele fez. Toda a renúncia que ele teve, eu só porque nasci agora, vou dizer, mas na tua época, na sua época era assim. Eu não posso ter este demérito com o meu irmão que resistiu, quem sabe, aquela televisãozinha lá que tinha lá, pequenininha, e preto e branco. Preto e branco, que ele tinha tentação de resistir àquela questão agora, mas agora não. Eu vou dizer, não, mas eu tenho, só porque eu tenho uma televisãozinha na minha mão aqui, né, que é o smartphone. Então, eu não posso ter esse demérito. Eu tenho que saber que eu vivo nessa geração e nessa geração eu tenho que resistir às tentações que eu tenho, assim como ele no passado resistiu às tentações, como muitos no passado não resistiram à tentação, como muitos no presente também não resistem à tentação. A outra pergunta que foi feita para nós no chat, o irmão Fabrício tinha lido, era se um crente que alcançou o amadurecimento, ele pode voltar a ser um crente menino? Ou ter atitudes de menino? Não é difícil. Não é difícil. Porque nós sempre teremos o
o livre gerenciamento de nossas ações. Se você quiser sair daqui agora, mesmo sabendo que é pecado cometer tal delito, você tem um livre gerenciamento. Então não é impossível fazer e ter atitudes de menino. Em todos os momentos eu posso ter atitude de menino. Eu posso ouvir uma ofensa e na mesma hora rebater a ofensa. Me tornei menino. Então, em todos os momentos de nossa vida, nós estamos cabíveis a nos comportar como menino, mesmo tendo conhecimento. Mesmo tempo. Pensa comigo, por favor. Pensa comigo. Você sabe que você precisa tomar água, não é? Você precisa beber água, o corpo, o nosso organismo precisa beber água. E por que você não bebe água? Por qual razão? Você escolheu. Quero destruir as células do meu corpo. Não quero beber água. Eu vou beber água quando eu estiver com sede. Errado. E quando eu deixo de ser menino e eu amadureci, eu tenho a instrução. Mas cabe eu decidir agora se vou seguir a instrução ou se vou abandonar a instrução. Por isso que Paulo disse para Timóteo: cuida de ti. Sim. Vamos ler aqui mais um comentário que a irmã comentou. Segundo a palavra de Deus, o que é ser um menino na fé? Um menino na fé é a inconstância. Menino na fé é a inconstância, mas também não esquecendo do que nós já falamos sobre o novo convertido. Nós temos que separar um pouquinho as coisas para não apedrejarmos de fato, não é, os nossos irmãos que estão iniciando agora na caminhada da fé. Mas ser um crente menino é ser um crente inconstante depois de receber o ensinamento. Depois que foi instruído, ainda assim ter atitudes de menino. Esse seria o crente menino. Me fugiu agora. A gente logo mais vai estar passando já a primeira pergunta do nosso novo quadro, que é o Pergunte ao Líder. Nessa noite nosso irmão Isaías vai estar respondendo. E se eu não me engano, essa primeira pergunta é de uma jovem lá da sua área. Se a irmã puder passar agora para nós, por favor. Que Deus abençoe. Esse é o nosso quadro Pergunte ao Líder. A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Ana Júlia, congrego na área Cachoeirinha, na congregação sede, e tenho como líder o diácono Isaías, que está aí com vocês. E diante dessa programação abençoada, com este tema super interessante, gostaria de fazer algumas perguntas para serem respondidas ao decorrer. Uma delas é: como identificar em um indivíduo ou em mim mesmo se eu sou um crente menino? E a segunda é: diante de um cargo, diante de uma liderança, como evitar ser um líder ou uma líder babá? Então vamos lá, irmã Ana Júlia. Ana Júlia é uma bênção de Deus. Nos ajuda muito lá na nossa congregação sede. Como identificar um crente menino? Um crente menino, uma pessoa menina, né? Nós temos na sociedade, não só crentes, mas temos na sociedade diversas pessoas meninas. O crente menino é o famoso tudo chora, tudo dói. Você já deve ter lidado com pessoas que, na grande maioria, você deve cuidar, sim, como você vai falar com as pessoas. Mas algumas delas você fica sem achar a maneira correta de tentar conversar, porque se você diz que é B, ela diz: não, é A. Diz: não, mas é B. Então não vem mais aqui. Não, então não quero mais ser liderada.
É abuso de autoridade. Então, algumas pessoas a gente encontra com essa meninice ainda, não é? Por exemplo, olha o menino em casa. Ai, ai, vai apertar. Olha o menino em casa. A mãe diz assim: hoje tu não vai sair de casa, vai ficar em casa. Não, mas claro que eu vou sair. Quem é o menino? Hoje a mãe diz: filho, filha, lava a louça aí. Não. Quem é o menino? Quando a mãe chama a atenção, ou até mesmo passa um pouquinho dos seus limites, por que você é revida? Por que você tem que discutir? Porque simplesmente você não acata com maturidade, que é saber que ela é responsável, ou o pai é responsável, e ele sendo o tutor, o sustentador, a cama que tu dorme não é tua. A roupa que tu usa também não é tua. A água que tu bebe também não é tua. Então, quando eu digo assim, não, eu que me governo. Primeiro fato, que você é menino, porque você está se apoderando de algo que não é seu. E geralmente as crianças meninas fazem isso, não é? Não, me dá essa bonequinha. Não, mas a bonequinha da fulana. Não, mas esse carrinho... Então, identificar crentes meninos, nós vemos diversas formas na igreja, muitas pessoas, e na vida fora a igreja, muitas pessoas meninas dessa forma também. Agora eu tava recordando, assim, trazendo a memória, enquanto o senhor estava falando, e são coisas que acontecem hoje comigo que eu fico lembrando. E até hoje acontece, às vezes, de vez em quando, acontece muito com o meu líder Thiago Endrigo, e às vezes com meu pai também. Eu lembro que muitas vezes quando o pai me corrigia, quando eu era mais jovem, assim, mais novo, eu achava que era por mal, que ele queria só me ferir, quando na verdade eu entendi que hoje aquelas coisas eram para que eu fosse melhor, para que eu agisse melhor nas situações melhores. Até uma vez agora, por último, estava conversando com o meu líder, ele já chegou me destruindo, né? Minhas ideias, todas as minhas ideologias naquele momento. E eu naquele momento até falei pra ele, Thiago, não quero ligar. A gente sempre liga, né? Ele disse, não quero ligar porque ele ia ver que eu tava brabo, tava bufando com ele. Mas depois passou o tempo, contei até pra minha líder Grazi, pro Fabrício também. Passou o tempo e disse, mas sabe, o Thiago tá certo. Se ele não fosse meu líder, se ele fosse uma pessoa qualquer, ele não ia estar me falando. Se ele está me falando isso, é porque ele está vendo que realmente eu não estou agindo da forma correta. E eu me lembrando disso, agora o senhor falando isso também, de que muitas vezes quando a gente é uma pessoa, menina, vou usar essa expressão que o senhor usou, a gente não tem controle das nossas emoções. A gente deixa com que elas se sobressaiam em situações onde elas têm que ficar guardadas. O senhor, não sei se o senhor tem algo para falar sobre isso, sobre as emoções de um menino. As emoções são diversas, é a minha área, eu sei. Fez de provocação, Isso. É por isso que eu gosto quando Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo. Se você não se conhece, não tem conhecimento de si mesmo, terá muitas dificuldades. A pessoa que você deve conhecer, e eu sempre digo, você deve conhecer Deus, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer a si mesmo e você precisa conhecer pessoas. Quando você não conhece Deus, tá numa fria. Quando você não conhece a si mesmo,
é muito fácil de ser enganado, enrolado. É muito fácil de ser atraído quando você não se conhece. Por exemplo, um crente menino. E eu pergunto a vocês. Ele vai na escola bíblica dominical? O crente menino não vai na escola bíblica dominical. Por que ele não vai na escola bíblica dominical? Porque ele não quer aprender. E quando ele não quer aprender, é fato que ele vai ser imaturo. Então, todas as oportunidades de aprender algo novo, principalmente na escola bíblica dominical, você deve estar lá. Quando eu não encontro alguns que eu lidero na escola bíblica dominical, e vai para vocês, hein? Estão me escutando, hein? Eu simplesmente fico observando, dizendo, ó, mais um menino. Que amanhã, quando ele tiver um pouco mais de idade, ele vai dizer, bah, me faltou aquele conhecimento da escola bíblica dominical. Me faltou aquele dia do ensinamento da escola bíblica. Aquele ali me faltou. Porque foi menino. Quando a gente é criança, acontece isso. Pá, o pai me falou isso aqui. O pai me disse. Mas eu fui menino. E agora se eu tivesse escutado, né? Se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse recebido aquilo que o pai falou, eu não tinha feito tal coisa. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos então agradecer aos irmãos que estão aqui conosco no chat. Estamos com 54 irmãos online conosco no chat. E nós vamos ler mais uma pergunta e na sequência vamos colocar mais uma pergunta do vídeo que os irmãos nos enviaram. A pergunta é que a irmã Cleda disse: como lidar quando existe uma liderança e aquele que exerce a função de líder é um crente menino? O irmão é líder, irmão. Jesus do céu. Sangue de Jesus. Dá pra repetir a pergunta ou não? Pra frisar bem. Como lidar quando existe uma liderança e aquele que exerce a função de líder é um crente menino? Acontece? Acontece? Ah, sim. Agora o irmão vai se colocar no lugar. É fato que acontece. É fato que pode acontecer. Não seria o ideal. Mas é o que acontece. E por que acontece? Eu venho vendo há alguns anos de caminhada de fé e eu observo uma coisa. Às vezes, líderes meninos chegam a esta posição porque falta mão de obra. Quando falta mão de obra, algumas pessoas pensam assim: bota o fulaninho aí, vamos botar. Bota ele aí. Bota ele aí, bota ele aí. Não tem tu, vai tu mesmo. Bota aí. Uhum. E nesse colocar alguém em uma função para desenvolver uma liderança que ele não tem este chamado, cria-se muito mais problema do que solução. Às vezes parece solução. Coloquei alguém ali, estava vago, graças a Deus, consegui alguém. Mas aquela pessoa que vai estar ali, o que ela vai ensinar a outros? Porque você só pode dar a outros aquilo que você tem. Você não pode pegar o meu celular aqui agora e dar pro Fabrício. É meu. Mas você pode me dar o seu. E às vezes geram-se líderes meninos por esta questão. Pela mão de obra. Pela mão de obra escassa. E aí acaba se quebrando princípios pela necessidade. Há uma quebra de princípio pela necessidade.
Mas todo princípio quebrado sempre vai surgir problemas. Agora, se vocês, por exemplo, têm um líder que é menino, vocês vão agir como quem? Como menino ou como maduros? Como menino. Porque se um líder é menino e eu sou liderado por ele e ele agiu de forma de meninez comigo, na meninice, eu não preciso agir na mesma forma que ele agiu, porque eu já amadureci. Então a minha posição pode torná-lo maduro. Se ele é menino, ele conta uma piada, por exemplo, né? De baixo calão. Se eu rir, sou menino. Mas se eu me posicionei de forma sem risada, ou sem deboche, ou sem apoio, ele vai pensar, dizer, bah, olha o menino aí, não riu, né? Agora o problema é quando tem líder menino e liderado menino. E aí sabe como tudo acaba? Tudo desviado. Sabe como tudo acaba? Tudo magoadinho. Tudo cheio de traumas. Agora, pode ocorrer? Pode ocorrer. Pode ocorrer. Só que os liderados também precisam aprender a cuidar de si. Mas isso é... Eu tenho uma... mais pra frente, né? Antes de irmos para mais uma pergunta do Pergunte ao Líder, eu tenho uma pergunta aqui pro senhor. Jesus. Da irmã Cleuda. É dos mesmos criadores. É dos mesmos criadores e essa aqui é uma bomba. Eita, mistério. A irmã Cleuda, conheço ela, essa irmã é uma benção. Ela perguntou assim, ó. Neste momento, estamos em época de eleição. O fanatismo político é ser um crente menino? Vamos nós então. Ai, ai, ai. Todo fanatismo é problemático. Toda forma de fanatismo sempre dá problema. Nós devemos sempre partir para o radical moderado. Não liberal, não extremista, mas moderado, dentro de princípios. Falar da questão política, eu sempre digo que quando nós nascemos e viemos ao mundo, este carro que se chama vida não tem ponto morto. Um carro normal aí, com câmbio manual, você, como diziam os antigos, deixa na banguela. Deixa na banguela. Só que a vida não tem banguela. Ou você está subindo ou está descendo. Não existe na vida o famoso muro. Meio termo. Ou você é ou você não é. Tanto que a Bíblia diz, ou é sim, sim, ou é... Não, não. Não tem talvez, ou será, ou quem sabe. Vou pensar. Não existe. Na vida, ou nós estamos com Deus ou estamos com o diabo. Não há outra alternativa, não tem um outro ser. Ou nós estamos com Deus ou estamos com o diabo. E nessa questão política, o que nós não podemos deixar de ser menino é escolher de acordo com a nossa vontade e o prazer humano, as benesses humanas. Um crente que é menino, ele vai escolher algo de acordo com aquilo que ele imagina que é certo. Mas um crente maduro, ele vai escolher de acordo com princípios. Nós devemos observar princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Tem
todos os princípios para todas as ações da vida humana. Todas elas. Quer casar? Tem princípio. Os moços querem casar? Como deve escolher uma moça? Tem princípios. Uma moça escolher? Tem princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Quem vai nos governar? A Bíblia é um livro de princípios. Que ela diz que bendita é a nação Cujo Deus é o Senhor. cujo Deus é o Senhor. É o princípio, então, de uma nação ser bendita Ou maldito. ou maldita é a escolha do princípio. Mas Deus deixou a nós escolhermos. Mas na via do fanatismo, nunca é boa. Mas você também vai ter que demonstrar em algum momento o que você veio fazer na terra. Porque se nós que temos princípios bíblicos não lutarmos pelos princípios bíblicos, os que não têm princípios bíblicos estão lutando pelos princípios não bíblicos. Então, nessa via, meu irmão, minha irmã, não tem ponto morto. Tem que botar a primeira ou botar a marcha ré. Glória a Deus. Eu queria ir de mais uma pergunta aí do Pergunte ao Líder. Nossa irmã, se puder soltar para nós. Glória a Deus. Deu aqueles segundos eternos agora. Maravilha. A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Ana Júlia, congrego na área Cachoeirinha, na congregação sede, e tenho como líder o diácono ao decorrer de um cargo. Wagner Veloso, da área de Alvorada. Gostaria de fazer uma pergunta. A geração atual, ela tem a tendência de ser mais menina do que a geração passada? Paz dos Céus, me chamo Gabriele, sou da área de Alvorada. Não sei se o senhor conseguiu captar bem a pergunta. Consegui sim, ele fez a pergunta se a geração de agora, não é, do tempo presente, ela é a mais menina Do que a geração anterior. do que a geração anterior. A geração de agora, uma criança de 7 anos, hoje ela tem informações que um rei nas décadas passadas tinha. Uma criança de 7 anos. Ela tem mais informação. Não quer dizer conhecimento, mas mais informação. Eu acredito que crianças sempre vão existir. Em todas as eras, crianças vão sempre existir. Mas parece-me que pelos brinquedinhos hoje confeccionados pelo nosso adversário, tem levado muitas pessoas a ser criança inconscientemente. Como assim, irmão? Se você pegar seu smartphone, ele sabe tudo de ti e tu não sabe nada dele. Ele sabe o que você gosta e você não sabe nada dele. Pode. E ele te oferece de acordo com aquilo que você gosta, sem você saber. Por que muitos são meninos hoje e não conseguem sair das redes? Porque automaticamente é um processo inconsciente das redes. Causa uma mudança de pensamento imperceptível, que é uma mudança de comportamento imperceptível. Você quer ver uma coisa? Quando você analisa, por exemplo, os avisos sonoros do teu smartphone, por exemplo, vamos a uma rede aí, WhatsApp. Se você buscar a informação
por que foi criada e também qual a razão de ela ter esses toques, foram treinados para despertar o nosso inconsciente para este comando. Você já deve ter sentido a sensação que você está dormindo, não é? E daqui a um pouco você sente a vibração do telefone. E você acorda, acho que alguém está me mandando mensagem, mas ninguém te mandou mensagem. Porque isso gera uma ansiedade. E aí você precisa acessar mais rápido, não é? Você precisa acessar todos os momentos. Então essa geração não é que ela seja uma geração mais menina, mas é uma geração que tem uma tecnologia com mais força, com mais frequência, trabalhando no inconsciente. Glória a Deus. Nesse momento a gente quer saudar, a gente não saudou ainda, você acredita nisso? Mandar um abraço e um alô, paz do Senhor para os nossos irmãos que estão na escuta. A irmã Ana Júlia dos Santos, sua jovem, já fez pergunta aqui. Amém. Israel Silva, Rosimério Nascimento, Gabriele Carvalho, Carmen Cunha, Raquel Miranda, foi nossa líder lá durante um tempo, a Raquel. Shirley Oliveira, Sara Veloso, Kailane Soares, Sara de novo, Lucas Souza de Lima, Júlia, não tem o sobrenome aqui, Cachoeirinha, Congregação Parque da Matriz. O senhor conhece lá, né? Conheço bem? Conheço. Dejonira dos Santos Batista, Cachoeirinha também, Isabel Santos, Lu Maciel, Elizabeth Casarim, Maria da Glória Trajano, Lu Maciel, minha mãe também aqui, Daniele Cerati, Glória a Deus. Samuel Silva, Milene Fonseca, Kailane Soares, Thiago Endrigo, nosso líder, Nitiele Moreira, lá do Morro Santana. Falar nisso, a Juventude de Alvorada vai estar lá amanhã em peso, dando glória a Deus aí com vocês. Glória a Deus. Josiel Tobi, Samara Paul, também conhecida minha, amiga de longa data já. Rafaela Leonardi, Tarciele Cardoso Carvalho, Maria Antunes, Graziela Machado, nossa líder, Xande Santos, nosso irmão lá da nossa área de Alvorada, Favelin Bittencourt, Rose Caldeira, Maria Esther Gonzalez, a irmã Cleuda, né? A irmã Cleuda já participou bastante aqui já. Glória a Deus. Karine Valiente, deixa eu ver aqui, Kenan Josiel Brizola. Esse nome não te é estranho? Kenan Josiel Brizola. O Brizolinho, eu brinco com ele. Glória a Deus. É uma benção aí. Jovem Kenan, filho do nosso pastor Antônio Brizola. Sara dos Santos, Iago Pereira, Deus te abençoe, Iago. Aine Elizabeth, Fabiana Mendes, deixa eu ver aqui quem mais, Sidney Santos, Luana Rodrigues, Maria Helena Custódio, Arlan Machado, Kemuel Machado, Wesley da Silva, Jaciana Vieira, do nossa querida irmã, fala a irmã Jace, né, Alvorada, e a nossa irmã Silvia Costa. Tem muitos irmãos. Eu acredito que li todos, talvez não li os comentários. Apareceu mais o Thiago aqui, o Jonas também. Tem bastante jovens, tem bastante pessoas assistindo. Acredito que Deus vai falar com você se já não está falando. Amém, amém. Bom, então agora a gente vai ver mais duas perguntas acerca desse Pergunte ao Líder. Rapidamente vamos respondê-las e depois nós vamos pular para a parte daí dos líderes do Babá. E daí a irmã poder passar para nós. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Ana Júlia, congrego na área Cachoeirinha, na congregação. Wagner Veloso, da área de Alvorada. Gostaria de fazer Wagner Veloso, da área de Alvorada. Wagner Veloso. Paz do Senhor, meus irmãos. Me chamo Gabriele, sou da área de Alvorada. E a minha pergunta para o nosso irmão entrevistado desta live é a seguinte: deseja oferecer algum tipo de apoio, de ajuda para um crente menino, para que ele deixe de ser um crente menino? E se desse alguns exemplos para que nós consigamos compreender melhor. Deus abençoe. Eu me chamo Tarciele, sou da área de Alvorada. E eu gostaria... Ali, só esqueci aqui um grande companheiro, irmão Isaías, irmão Alisson Veloso, meu amigo já de longa data, está nos assistindo aí. Espero que Deus fale contigo, né?
para que tu possa logo voltar para os caminhos do Senhor. Tô te esperando. Teu lugar te espera. Então vamos lá então. A pergunta da irmã, vocês me refrescam. Gabriele, né? Ela perguntou se tem como auxiliar, ajudar. Se tem como auxiliar o crente menino, né? Se a igreja oferece. A igreja oferece. Agora o senhor falou tudo. Algum amparo. A igreja sempre oferece um amparo para a pessoa menina, não é? De que forma, irmã? Nós temos diversas consagrações mensais, semanais. Nós temos a escola bíblica dominical todos os domingos, não é? Nós temos cursos teológicos espalhados pela nossa igreja. Temos cursos de ensinamentos da palavra de Deus em diversas congregações e também sede diária. E também temos cursos de capacitações para os adolescentes. Então a igreja ela tem um amparo muito grande para estas pessoas que querem buscar o auxílio e deixar de ser crente menino. O único ponto é que, em muitas das vezes, em grande maioria, o crente menino acha que não é menino. O crente menino pensa que ele não é menino. Não, eu não sou menino. Porque o seu ventre fica tão menino que ele não consegue olhar para as suas atitudes, e as suas atitudes estão dizendo que é menino, mas na cabeça dele ele não é menino. Não sei se vocês já chegaram a conversar com alguém dizendo, tem um buraco ali. Não tem um buraco ali. Não, mas tem um buraco ali. Não tem. Então o crente menino ele tem essa dificuldade de aceitar um auxílio. Quando o crente menino, que ele já está saindo da meninice, ele já está deixando a meninice, ele tem a consciência de que forma eu sei que faço isso, mas eu quero mudar. Estou disposto. Não adianta dizer só não e não tomar uma atitude. Você tem que dizer não para a meninice e dizer sim para a maturidade. Porque se não for assim, o crente menino não consegue. Ele não caminha para o avanço do amadurecimento. Pode. Nesse momento, a gente quer fazer vamos mudar um pouquinho. Agora a gente vai sair do ponto de vista e perguntas do liderado e vamos até para o chat. Você quer fazer uma pergunta? Eu tenho aqui uma pergunta muito boa já, se não me engano o nome do rapaz é Arlan Machado. Conheço. Conhece? Sim, conheço, Arlan. Então o que acontece? A gente agora vai falar sobre a outra parte daquilo que foi o nosso tema nessa noite, que é líderes, pastores, líderes, babás. Irmão Isaías, eu me recordando em casa, eu me lembrei de uma situação de um camarada, um conhecido nosso chamado Sacerdote Eli. Eu queria muito nessa noite falar sobre ele. O seu ponto de vista, no caso, a respeito dos filhos, o tratamento que ele teve, se ele foi um líder babá, se ele não foi um líder babá. E para início eu queria usar essa pergunta do irmão Arlan, que se encaixou perfeitamente. Ele perguntou assim: paz do Senhor, irmão Isaías, não achas que deveria ser essa geração tratada com um pouco mais de pulso e menos conversa? Pergunta abençoada, irmão Arlan. Forte abraço. Não, eu não acho, irmão, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O que há, e que tem ocorrido muitas das vezes, é
o que nós pensamos. Que palavra dura espanta crente, não é? Já dizia um pregador por aí que pé de galinha não espanta os pintos, não é? Firmeza também não tem nada a ver com má educação, muito menos com grosseria. O que nós precisamos é ter pessoas que sejam habilitadas para lidar com esses tipos de pessoas. Nós necessitamos nesta geração de pessoas instruídas para lidar. O ponto de partida, irmão Arlan, é que o que nós precisamos é ser exemplo. Porque as palavras até vão convencer, mas o exemplo vai arrastar. Todas as vezes que um líder observar, ou um liderado, melhor dizendo, observar um líder que é maduro, vai inspirar ele a ser maduro também. Este é meu ponto de vista. Já na questão do sacerdote Eli, o senhor quer falar, meu querido irmão? Eli teve uma mistura. Ele foi omisso. Ele cuidava bem das coisas do Senhor, mas os seus filhos, ele não os repreendia, não os chamava a atenção. Então Eli foi um crente omisso. Vamos ver. O irmão Fabrício trouxe ali preparado para nós, já estava engatilhado já. Glória a Deus. 1 Samuel 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Então, ali, Moisés, referente àquilo que o senhor está falando dele ser omisso, pelo fato dele saber. Então, a gente pegou exatamente esse texto, onde a Bíblia está dizendo que o sacerdote, ele conhecia, ele tinha ciência daquilo que os seus filhos faziam de errado. É exatamente aquilo que o senhor falou. Ele não é o caso, por exemplo, vamos usar um caso assim, eu chego para o senhor, estou ali, estou bonito, mas o senhor não tem ciência. O senhor não tem ciência. Agora, Eli é um caso diferente. A Bíblia diz que ele ouvia todo o povo falar do mau procedimento dos filhos. Agora, assim, meu querido irmão Isaías, o senhor acha que foi certo, ou o senhor acha que foi a correção certa, aquela dada pelo sacerdote Eli, ou o senhor vê como que ele deveria ter sido mais firme? Sim, deveria. Ele deveria, com certeza, ter agido de forma correta. Ele deveria ter chamado a atenção dos seus filhos. Ele deveria ter procurado corrigir os da sua própria casa, não é? É por esta razão que muitos não corrigem, porque tem medo até mesmo de perder quantidade. Eu sempre digo que Deus não está importado com a quantidade. Deus está importado com a qualidade. O reino dos céus não é quantitativo, mas é qualitativo. Por isso que ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. E ele deveria ter sido um pouco firme, mas pela proteção. Quem sabe ele pecou pela proteção
demais dos seus filhos e omitindo os pecados que eram visíveis. Eu não sei se nós já entramos já no líder babá, não sei se essa é a proposta. Pode já. Mas líderes babá são como aves, que quando o passarinho está na hora de sair do ninho, eles não tiram o passarinho do ninho. Se você observar os pássaros, eles são bebês quando nascem, bebezinhos, e eles vão recebendo aquele papazinho na boca, não é? Até que eles criam uma estruturinha, mas ainda não dá para jogar eles, ainda não dá para tirar eles fora do ninho. E quando eles chegam a um certo tempo, o pássaro vai tirar o outro passarinho do ninho e vai deixar ele pegar voo, para que ele possa amadurecer. E muitos líderes, pastores, quem sabe agem dessa forma, sendo líderes babá, não simplesmente só no cuidado que deve ter, mas às vezes na proteção excessiva quando é o momento de correção. Eu tenho para mim que as coisas devem ser equilibradas. Cada coisa no seu tempo, mas como ele deveria ter corrigido depressa. Irmão, uma pergunta então diante desse tema, desse versículo que nós fizemos menção agora, tá? O irmão acredita que a consequência de não corrigir, ela pode fazer com que você perca a presença de Deus ou você ponha ela em risco? Não, há uma consequência seríssima, né? E não se corrigir, pode-se perder, com certeza, a presença de Deus, não é? Eu achei interessante essa pergunta, porque o ponto não é em ser corrigido, mas sim pôr em risco ao não corrigir. Isso eu achei muito interessante. Queria que o senhor falasse para nós sobre isso. A Bíblia diz que a criança por si só ela já tem a sua astúcia, né? Então o pai e a mãe precisa fustigar com a vara, não é? E se não há esta correção, esta chamada de atenção, eu vou pensar que o que eu estou fazendo está certo. Se tu está errando lá na congregação, por exemplo, onde você está falhando. E o teu líder, por exemplo, não vai te corrigir, não vai te chamar a atenção, não vai te dar uma alerta, não vai mostrar onde é que está o ponto. Você vai pensar que o que você está fazendo, eu estou certo, ninguém está me corrigindo, então da maneira que eu estou fazendo, estou certo. Não foi na escola bíblica dominical, eu não te corrigi. Aí no outro domingo eu também não vou, porque... E aí eu vou te dando oportunidades, não é? Vem cá, irmão, prega, irmão, canta, irmão. Mas se eu não corrijo este teu ponto de meninice, além de eu deixar você mais perto do precipício, eu também estou afetando os demais do rebanho. Porque eles estão olhando, fulano não faz, não é cobrado, também não vou fazer. Porque aí nasce o espírito de meninice coletiva. Mas se o senhor não cobrou fulano, vai me cobrar por quê? Generaliza. Mas, deveria ter cobrado ele também. Porque, não, é preconceito? Não gosta de mim, eu só sabia que não gostava de mim. Então começa a crescer a meninice. Então deve-se ter a correção para que essa pessoa seja alertada que o precipício está bem à sua frente. Você quer ver uma coisa interessante? Caim
Olha como é interessante Caim. Caim começou com aquelas fraquezas, começou a olhar para onde não devia olhar. Deus chamou Caim e disse: Caim, se tu procederes bem, também será aceito, Caim. Mas se tu procederes mal, o mal está à tua porta. Cabe a ti decidir. Mas Deus chamou a atenção. Corrigiu, disse: olha, tá aqui teu problema. Mas o ponto final e a opção é sempre do ouvinte. Você que, por exemplo, me escuta aqui agora. A decisão foi sua de acessar aí, entrar na internet, entrar no YouTube, entrar no canal. Foi sua. Agora nós estamos falando sobre crente menino, sobre pastores meninos, babás, enfim. Cabe a você continuar assim ou não. Mas quando alguém que exerce uma liderança e age como babá, passando os seus limites e não corrigindo, automaticamente está criando um mal para o rebanho. Acho que eu tô vendo que o senhor tá entrando bem certinho onde a gente tava pensando em entrar, né, Fabrício? A gente separou um versículo aqui que é bem com aquilo que o senhor tá falando, ó. É 1 Samuel 4:4. Diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizando entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Bom, aqui a gente está vendo aquela situação da guerra contra os filisteus, aquela coisa, todos nós sabemos. E agora, de novo, a gente vê essas 2 pecinhas aqui fazendo algo que não era certo. Não era, é visível que estaria sendo exposto a um perigo eminente a presença de Deus, que era aquilo que o povo de Israel tinha como característica, era o povo que tinha a presença de Deus. E aí a gente vê agora esses 2 jovens, esses 2 moços, 2 meninos, levando a presença de Deus para uma guerra. Nesse ponto mais físico, né? Não estou falando de uma visão espiritual. Agora o senhor acha que a sua visão agora foi uma falta de correção de Eli? Uma falta de ensinamento, como o senhor falou para nós? Ou agora o senhor acha que é uma meninice da parte deles? Quando a gente olha para o texto, a gente vê que eles já vinham apresentando ações que não eram condizentes com aquilo que era correto, não é? Ele não os corrigiu. Eles pensaram assim: não, temos aqui com a presença, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Já estamos acostumados com o sagrado. Não vai dar nada. Não vai? Até que o sagrado fez o que fez. Não é? Acabaram perdendo. E a salvação, como é que ficou? Como é que ficou a salvação neste caso? Um pai que foi omisso, falhou, terá que prestar conta, porque nós temos que prestar conta. E 2 filhos que foram criados sabendo o que era correto, porque eles estavam no templo, eles estavam ali, eles sabiam o que era correto. Eles sabiam que nestas circunstâncias também havia outro que não cometia aquilo que eles cometeram. Nós podemos falar de Samuel. Tem alguém ali pedindo passagem. E Samuel era menino?
Na idade, sim. Só na idade. Mas Samuel dormia no templo. Ele sabia o porquê que ele estava ali. Enquanto os filhos de Eli não tomaram a posição certa, induzidos pela falta de correção do pai, mas também não dá para ausentar eles da sua própria culpa. Exatamente. Porque senão seria fácil, não é? Vamos botar tudo na culpa de alguém. Meu pai aí, né? Não me ensinou. Mas agora tu já tem plena consciência para escolher para onde tu quer terminar a tua jornada. Então, nós temos que zelar sim como líder. Eu como líder, falo como líder. Nós temos que zelar pelos moços, pelas moças. Zelar por eles. Mas nunca deixarmos de falar a verdade a eles. Alguns, claro, a gente simpatiza melhor, não é? Sempre tem algum que a gente simpatiza melhor. Comunhão nós devemos ter com todos. Mas alguns a gente simpatiza melhor, não é? Tem uma comunhão um pouco mais amigável, outros nem tanto. Mas não é por esta comunhão amigável que nós devemos passar a mão, né, aos moços, às moças aí que me escutam, que eu liderei e outros que eu lidero. Sabe que com eles o meu tratamento é assim. Está errado, está errado. Eu sempre digo, e agora eles vão saber um pouco mais, que o horário da nossa consagração amanhã é às 9 horas, você já disse. Então, para os maduros, 5 para as 9, 10 para as 9. Para os bem maduros, 8h30. Agora, para os meninos, 9h01, 9h02, 9h30. Para os bebezinhos, irmão, tô me sentindo meio gripado. Para com essa. Dor no calcanhar. Dor no calcanhar. Irmão Isaías, aproveitando então o que o irmão está dizendo rapidamente, que nosso tempo já está se indo, há dois contrapontos, né? Quando se fala em líderes babá. A gente sabe que há uma pessoa que precisa, sim, de certa forma, de um líder babá, dentro do seu limite, é claro. E a gente sabe também que há líderes que são babá quando, na verdade, não é mais necessário. Em poucas palavras, assim, qual é a opinião do irmão acerca disso? A minha opinião é que nós devemos usar o equilíbrio. Eu tenho certeza que o teu líder tem um tratamento contigo pela tua personalidade. Um tratamento com outro irmão com outra personalidade. As pessoas não são todas iguais. Nós não fomos feitos em série. Cada um tem um tipo de comportamento, um tipo de personalidade. Um foi criado com o pai e com a mãe. O outro foi criado pela avó, pelo tio. Cada um tem uma criação, cada um tem um grau de instrução. Então, nós, como líderes, devemos observar. Eu, às vezes, converso com alguns e quando eles começam a me falar, eu disse, tá, quer que eu te conte o resto? Porque automaticamente eu olho para a criação, eu olho para o ambiente onde ele foi criado. E quando eu entendo essas nuances, eu vou poder auxiliá-lo melhor. E saber também onde tem o ponto final da malandragem. Eu tenho... da malandragem. Agora tu teve que rir, não, malandragem, tu teve que rir, né? Eu tenho uma pergunta aqui pro senhor do nosso pastor Cláudio Grabowski. Ele mandou um vídeo, só que acontece, foi aquela correria toda pra live, acabou que não deu tempo de incluir. Mas eu vou soltar aqui, vou pôr aqui no microfone e acredito que vai dar pra nós ouvirmos. Pera aí. Aí, aqui ó. 1 Reis, capítulo 2. Davi já está com a sua idade avançada,
está já nos seus últimos dias, e ele vai usar uma frase para Salomão, dizendo que era para Salomão ser homem. E dentro do texto que está sendo abordado, irmão Isaías, o que será que Davi estava dizendo para Salomão, seja homem? Será que Salomão não tinha amadurecido? Será que Salomão vivia um momento assim de adolescência? O Flávio José vai dizer que ele tinha próximo de 20 anos. É claro que às vezes as pessoas têm 20 anos, mas ainda são bebê, né? Qual seria a preocupação de Davi em dizer para Salomão, seja homem? Será que Davi estava preocupado na formação do caráter dele porque tinha uma chamada de Deus? Preciso dessa resposta. O pastor foi enfático, né? Preciso dessa resposta. Geralmente quem faz a pergunta tem a resposta, não? Ainda mais do nível do senhor, né, pastor? Mas na realidade, Davi estava a passar o trono para Salomão, e ele disse para Salomão, ser homem. Ser homem não na expressão da masculinidade, não é? E eu costumo dizer, e quando estive com vocês aí na cidade de Alvorada, nós falamos algumas horas sobre caráter. O que ele estava dizendo para Salomão é: Salomão, tenha postura, tenha caráter. Hoje nós vivemos em uma... Infelizmente, não é? Infelizmente nós andamos em um déficit de caráter. Estamos com uma baixa no exército de caráter. E a expressão homem do texto quer dizer tenha caráter. Essa é a expressão. Essa é a expressão. Eu acho que o caráter a gente pode deixar para uma outra ocasião, né? Senão a gente vai longe. Uma ocasião bem específica, né? Irmão Isaías, a gente tem mais uma pergunta do Pergunte ao Líder. Eu vou pedir que a nossa irmã solte para nós logo a última pergunta. E nos restam ainda 5 minutos. Então, consegue? Geradas por esses líderes que não tratam esses crentes meninos e sempre ficam... Gostaria que o irmão nos desse alguns exemplos para que nós consigamos compreender melhor. Deus abençoe. Eu me chamo Tarcélio, sou da área de Alvorada, e eu gostaria de saber quais são as consequências geradas por esses líderes que não tratam esses crentes meninos e sempre ficam o tempo todo sendo babás deles. Versículo depois que o senhor... O prejuízo é grande, não é? O prejuízo é grande porque serão pessoas que vão desenvolver sintomas que trarão problemas para a igreja, problemas para a família, problemas para a sociedade. Quando não se corrige, deixa-se uma brecha para que a pessoa acabe ficando pior. Então, este é o fato que nós devemos abordar aqui hoje. É que a correção deve ser feita. Devemos ter cuidado, sim, todo cuidado. Mas a correção não pode ser negligenciada. Temos que corrigir. Eu tenho aqui um versículo para nós, referente exatamente a isso que o senhor está dizendo, que é sobre alguma, eu vou dizer assim, uma tragédia que aconteceu, uma tragédia espiritual. Aqui o versículo 13 do capítulo 4 de 1 Samuel, ó. Quando chegou, Elias estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando para quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e tal,
aquela coisa toda, a Bíblia diz que o sacerdote ele morre, ele cai da cadeira. E no versículo 19 diz assim, ó, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram-lhe as mulheres e tal, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Deus. Eu acho, assim, uma frase que vem na minha cabeça, de que jovens não corrigidos e crentes meninos estão grávidos de uma tragédia. Perfeito, muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente pensamento. Bom, né? Ficou muito bom. Excelente, meus parabéns. Uma das coisas que o crente deve ter, a pessoa deve ter, na demonstração de que ela é madura, é reconhecer os outros. Sempre. Não tenha vergonha de aplaudir e reconhecer a outros quando eles se sobressaem. Muito bom, muito bom, muito bom. Queremos então agradecer a participação de todos os irmãos que deixaram seu comentário, interagiram conosco. Chegamos a 100 likes? Chegamos a 100. Glória a Deus, 102 o Thiago falou, likes. Reconhecendo os nossos outros 2 irmãos aí que deram like. Aleluia. Hashtag não mais crentes meninos. Hashtag não mais crentes meninos. Queremos agradecer a participação de todos os irmãos que compartilharam conosco, deixaram a sua ideia, a sua opinião. Queremos que vai ter, de repente, quem sabe, parte 2 desse tema. Poderia, né? Poderia, né? Então tá, mesmo. Vamos fazer uma oração então de agradecimento. Também nós queremos agradecer nosso irmão Isaías prontamente, não quero falar para vocês como foi o caso para ele estar aqui, mas prontamente nos atendeu, disse para nós que estaria aqui. Ocorreram algumas coisas para que ele não estivesse, para que nós não estivéssemos, mas Deus cuidou de tudo. Amém. E aprove ao Senhor que o Senhor estivesse aqui nesta noite aqui, aprendendo e nos ensinando mais um pouco. Amém. Quero agradecer a vocês, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí videologados, e deixo para vocês um pensamento que Jesus encontrou Nicodemos na noite e disse: Nicodemos, importa-te nascer de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Por favor, nos diz essa oração aí para os crentes e líderes babás. Aleluia. Pai bondoso, graças eu te dou. Eu sei que tu és um Deus pronto a nos instruir, a tua palavra é apta para nos fazer crescer na graça e no conhecimento. Ajuda-nos naquilo que nós não conseguimos. Tu consegue porque tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu é bom e tu vai nos levar um dia para as mansões celestiais. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, juventude. Deus os abençoe.